Olá, meu aluno do quinto ano, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa, canal 12.2. É muito bom ter você aqui conosco. Eu sou o professor GG e estou aqui para aprender língua portuguesa com você. Vamos lá? Bora comigo? Pessoal, hoje nós vamos continuar naquela nossa saga de interpretação de texto. Muitos de vocês podem parar e perguntar, mas Germano, vamos continuar falando de interpretação? Vamos. Vamos continuar falando de interpretação. E a nossa fala de interpretação se dá, sobretudo, porque nós estamos diante de uma habilidade, de uma necessidade de aprendermos cada dia mais a ler aquilo que nos é apresentado e a compreender e a perceber os mínimos detalhes, a entender como que os textos estão presentes nas nossas vidas e fazem a diferença. Como que ler um texto, interpretar, conhecer e entender um texto faz a diferença para mim, faz a diferença para você. Afinal, os textos nos são apresentados todos os dias e em diversas situações. E é por isso que eu tenho trazido vários textos de diversos gêneros, de diversas tipologias, e nós temos percebido quais são os pormenores, as suas estruturas, as linguagens. Antes da gente começar a falar do texto de hoje, eu quero lembrar com você o nosso último gênero. Nós acabamos de trabalhar nas nossas últimas aulas o texto publicitário e eu me concentrei em dois aspectos do texto publicitário. Nós falamos sobre a estrutura da publicidade, a estrutura do texto publicitário, e nós também falamos sobre a presença do slogan, que é aquela frase curta que nós utilizamos para chamar atenção, para divulgar a ideia, a marca registrada de um produto ou de uma campanha. Para a gente lembrar, eu trouxe aqui um texto publicitário do leite, da fórmula infantil Mil Nutri, né? Então nós temos aqui o texto publicitário. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê algumas peças, né, de brinquedos infantis com números 1, 2, 3, equivalentes, por exemplo, à idade das crianças que podem se alimentar com essa fórmula, né? Nós vemos também aqui algumas peças que retomam, que lembram, que trazem, que fazem alusão a algumas questões, né, da formação e do desenvolvimento humano das crianças. Então nós temos uma criança, destacando nela aqui o cérebro, que é a formação, né, do pensamento, do intelecto. Nós temos aqui o intestino, que é importante, já que esses leites normalmente trazem prejuízo para a digestão. E aqui, esse intestino desenhado pode, de certo modo, aludir a uma qualidade desse leite. Aqui em cima nós temos a lata do Mil Nutri, e nós temos uma criança caminhando sobre uma ponte, tomando um copo de leite Mil Nutri. A propaganda diz: Mil Nutri Prêmio Mais, superioridade que sustenta. A primeira troca de leite da infância. Mil Nutri Prêmio Mais contém nutrientes exclusivos que reforçam a importância dos leites adaptados. Um composto único para crianças que atravessam uma nova fase no crescer e aprender. Percebam, então, que a estrutura desse texto pode ser observada de acordo com o que nós já conversamos sobre a estrutura dos textos publicitários, das propagandas. Esse texto, ao contrário de alguns que nós já falamos, ele é um texto que faz uma propaganda com o objetivo, com o intuito de vender um produto. Para isso, ele destaca características deste produto, tanto na parte não verbal, na parte de desenho, quanto na parte verbal. Então nós temos aqui alguns elementos, o conteúdo dessa propaganda que está aqui, ó. Mil Nutri Prêmio Mais, contém nutrientes exclusivos. Essas informações sobre a fórmula, sobre o leite, são o conteúdo. Esse conteúdo ele é reforçado pela imagem. A imagem acaba sendo complementar
A imagem que nós temos mostra a travessia, que o conteúdo fala, né? Mas ela mostra que essa travessia é para um leite seguro, para um leite que forma o intelecto, que forma o cérebro, que traz o desenvolvimento da inteligência e que garante também o bom funcionamento dos órgãos internos, por exemplo, do intestino. Então a imagem, ela tem uma correspondência e ela complementa o que o texto fala em cima. Tá bom? E aí nós temos o slogan: Milnutri Prêmio Mais, superioridade que sustenta. Esse é o slogan. Antes da gente seguir, quero lembrar a você que nós estamos com uma disputa, um concurso de slogans da nossa última aula. Você pode fazer o slogan, mandar para o meu e-mail e vai participar de um sorteio, de um brinde muito legal. E além disso, o seu slogan vai poder aparecer aqui na minha aula da TV Araxá Educa. Espero o seu slogan, tá bom? Hoje, turma, para a gente começar a conversa, eu quero perguntar para você. Você já brincou de adivinha? Alguém já fez uma adivinha para você saber o que é o que é? Adivinha, às vezes, é bem divertido. Às vezes a gente fica pensando, disputando, brincando o que é alguma coisa, né? E aí, gente, às vezes a gente precisa pedir alguma coisa para outra pessoa. Sabe aquela hora que a gente quer pedir algo, falar de algo, e as palavras somem das nossas cabeças? E nós esquecemos os nomes, nós esquecemos as características. Sabe dessa hora? Pois é. O texto sobre o qual nós vamos conversar hoje, que é desse moço aqui, desse senhor, Luiz Fernando Veríssimo, autor brasileiro que nasceu em 1936, é um texto que vai falar um pouquinho sobre essa situação. O Luiz Fernando, ele ficou famoso por escrever crônicas e contos, tá? Ele é jornalista, ele é tradutor, roteirista, ele aparece em programas de televisão e ele é um dos escritores brasileiros contemporâneos mais lidos, mais divulgados da nossa atualidade. Ao invés de eu ler o texto, eu vou te convidar a acompanhar a leitura desse texto, que foi feita por dois atores. O texto é uma crônica cujo título é Comunicação. Acompanha comigo esse vídeo, vamos lá? Leitura de crônica. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba! Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? O que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha. Entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que eu estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é uma vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta.
Posso não saber o nome da coisa, isso é um detalhe, mas sei exatamente o que eu quero. Pontudo numa ponta. Isso! Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós? Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Chame o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Presta atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça? Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Francamente... Mas é simples. Uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta e clique, encaixa. Ah, tem clique, é elétrico. Não! Clique que eu digo é o barulho de encaixar. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não! Escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve? Serve assim, para prender. Entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa. Certo. Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança e... Mas é isso! É isso! Um alfinete de segurança! Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que sou meio expansivo. Me vê aí Como é mesmo o nome? E aí, o que você achou desse texto? Você já o tinha lido? Você conhecia esse texto? É um texto que nos envolve, não é? É um texto que nos conduz, porque a gente fica também tentando descobrir o que ele quer comprar, a gente fica também se colocando no papel do vendedor e pensando, o que ele vai vender? O que o outro quer comprar? É um texto bem interessante, esse texto do Luiz Fernando Veríssimo. Vamos entender algumas palavras que apareceram no texto? Nesse trecho que eu reproduzo aqui, que diz o seguinte: depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo, e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco, onde encaixa a outra ponta, a pontuda. De sorte que o negócio, entende? Fica fechado. E isso, uma coisa pontuda que fecha, entendeu? Aparece a palavra sulco. O que é a palavra sulco? Sulco aqui é uma fissura, uma ranhura, uma leve depressão. É um buraquinho pequeno, onde é possível encaixar alguma coisa também pequena. É um pequeno buraco numa superfície lisa, tá? Então a palavra sulco equivale a essa ideia. Depois desse trecho aqui nós temos, olha, tem mais uma peça, já vem montado, é inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço. Inteiriço é outra palavra que talvez você não conheça o significado. Inteiriço é a qualidade do que é inteiro, feito em uma única peça, que não se desmonta, que é por completo. Tá bom? Certo. Mas esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança?
Nesse trecho, então, nós temos o nome da coisa que se queria comprar: alfinete de segurança. O alfinete de segurança é uma peça de metal que tem uma pontinha que entra no tecido e que se encaixa no sulco para prender o tecido. Esse sulco ele se transforma num encaixe de proteção. Tá aqui a imagem. Alfinete de segurança. Muita gente chama de alfinete de fralda de bebê, porque muito antigamente as pessoas usavam fraldas de tecido e elas eram presas com alfinetes deste tipo, tá bom? Então, entendemos aí o que é alfinete de segurança. Agora que nós entendemos sobre as palavras que talvez nós não conhecíamos, quero te perguntar: você conseguiu, ao ouvir a leitura do texto, adivinhar o que o comprador queria comprar? Qual era o objeto que ele procurava? Pois é, na primeira vez que eu li o texto, eu também fiquei pensando, e só mesmo quando o nome do objeto apareceu, é que eu sabia, que eu entendi o que se queria comprar. E você? Você entendeu o que se queria comprar antes? Será? Pessoal, como eu já tinha falado, o texto que nós lemos é um texto de tipo narrativo. O que é mesmo um texto narrativo? Você se lembra? Texto narrativo é um texto que conta um fato. Texto narrativo é um texto que me permite saber sobre um acontecimento. Esse acontecimento, ele é vivenciado por personagens. Esse acontecimento se passa no tempo e no espaço, e eu sei o que acontece por meio do que o narrador nos conta. Então, isso é um texto narrativo. Ele conta um fato que acontece num momento, num lugar, que é vivido por alguém, e é um narrador que me faz conhecer esses fatos. Trata-se de uma crônica. Crônicas são narrativas fictícias, inventadas, que partem de fatos do cotidiano, que partem de coisas do nosso dia a dia, de fatos corriqueiros, de fatos comuns, de fatos que acontecem a todo momento. Quais são os personagens que vivem o fato dessa crônica? Você se lembra? Quem é que participou, que vivenciou os fatos dessa crônica? Isso mesmo, são dois personagens, o comprador e o vendedor. O comprador e quem vende são os dois personagens. Embora no texto que nós ouvimos a leitura tenha a voz de uma mulher lendo o texto, quando a gente vai lendo o texto, a gente percebe em algumas partes o uso de adjetivos ou o uso de pronomes no masculino para se referir ao vendedor. Por isso que eu estou dizendo que é o vendedor. Combinado? Pessoal, acabei de dizer que a crônica fala de um assunto cotidiano, que a crônica fala de coisas do dia a dia. Qual é o assunto dessa crônica? Qual é o fato cotidiano sobre o qual a crônica fala? Vamos recuperar a nossa memória? A crônica está falando sobre o quê? A crônica está falando sobre o desejo de uma pessoa de comprar um objeto e do diálogo entre esse comprador e um vendedor sobre o objeto. No entanto, o comprador se esqueceu do nome do objeto e ele também não sabe contar, ele não sabe falar, explicar como é esse objeto. A crônica trata, sim, de um assunto cotidiano, porque comprar um objeto é algo que acontece todos os dias. E também é comum que as pessoas esqueçam os nomes das coisas, mesmo que elas queiram comprar essas coisas. Então a crônica está tratando de um fato cotidiano, sim. Ok? Em que lugar e espaço estão os personagens? Onde os personagens estão? Eles estão numa loja bem movimentada? Ou eles estão em uma praça? Ou estão em uma estação de metrô?
ou estão em uma loja? E aí? Onde nós poderemos marcar um X para falar que se trata do espaço, do lugar de onde a crônica acontece? Eles estão numa loja bem movimentada? Em algum momento o texto diz que eles estavam numa loja e que nessa loja havia muito movimento? Será? Acho que não. Em momento algum eu me lembro de o texto dizer que havia muito movimento nessa loja. Eles não estão numa praça. Eu não me lembro de dizer que eles estão numa praça. E nem numa estação de metrô. Na verdade, eles estão em uma loja. Nós não podemos afirmar que essa loja é muito movimentada porque o texto não diz isso. Então nós vamos dizer que eles estão em uma loja, apenas em uma loja. Tá bom? Os fatos dessa história acontecem em um tempo, num momento. Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias? Passam-se vários dias na história? Em algum momento a gente percebe que amanheceu, anoiteceu, o dia passou? Não, né? Não passam vários dias. A circunstância de uma conversa, opa, parece que tudo ocorre no meio de um diálogo, no meio de uma conversa? Acho que pode ser essa a resposta. Vamos ver as outras? O período de um dia inteiro, eles ficam o dia inteiro batendo papo, conversando, o vendedor e o comprador? Não, né? O período de uma noite inteira, eles passam a noite batendo papo? Também não. Pois é, a conversa acontece, a história acontece durante a circunstância de uma conversa. A história toda se passa em um diálogo, o diálogo entre o vendedor e o comprador. Ok? Pessoal, vamos ler um trechinho da crônica? É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome? Complete a afirmativa. O início da crônica é contado por um narrador, que é a voz que me faz conhecer a história. Ele conta o que acontece na história como se ele falasse... Vou começar do último. Consigo mesmo? Ele está falando com ele mesmo? Não, né? Não é. A gente percebe isso. Com os personagens, ele está falando com o vendedor e com o comprador? Também não. Está falando com outro narrador? É claro que não. O texto tem um narrador. Ele está falando com o leitor da crônica? Será? Olha ali, ó. Você. A palavra você equivale ao leitor. Você é com quem ele está falando, a pessoa que está lendo o texto. Ele está falando com o leitor da crônica. É isso mesmo. Tenho certeza que você acertou, prestou bastante atenção ao texto, não é? Tem um momento da crônica em que o comprador diz o seguinte: a palavra me escapou por completo. O que significa a expressão destacada acima? A expressão me escapou por completo. Tem qual significado, hein? Quando eu digo que algo me escapou, é porque eu estava segurando e ele saiu correndo? É isso? Não, né? Indica que ele se esqueceu, que saiu da mente dele, que completamente ele não se lembra da palavra, do nome do alfinete. Ok? Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que ele deseja comprar, o vendedor pede que ele desista da compra. Vai embora! Não vou te vender mais. O vendedor pede que ele desenhe. O vendedor pede que ele aponte na prateleira. Me mostra ali na prateleira o que você quer.